Embora ainda se possa cercar de dúvida a análise racional do magnetismo, seus espantosos resultados são agora quase universalmente admitidos. Olá! Então, como vocês podem perceber, é assim que começa o novo conto do mês do Desafio 12 Meses de Poe. Dessa vez nós estamos lendo o conto Revelação Mesmeriana. E essa é a primeira frase do conto, logo no primeiro parágrafo. E é um conto que se mantém no mesmo tamanho dos anteriores, porque o documento dele em PDF tem 8 páginas. E logo no início, após o título, pelo menos no arquivo que eu tive acesso para poder ler, ele já tem uma explicação sobre o título. Revelação mesmeriana. O que seria isso? A palavra mesmeriana se refere ao magnetismo animal, que é um tipo de doutrina que teve início no século XVIII e que teve o seu auge durante todo o século XIX. E o que essa doutrina diz? Ela seria a crença na capacidade de uma pessoa, o magnetizador, de transformar a energia do universo em algo capaz de dar força e vitalidade para seres vivos, em especial humanos. Isso aconteceria através de passes magnéticos. Uma coisa muito interessante é que o magnetismo é muito estudado pelo espiritismo. Eu li muito pouco sobre isso. Caso vocês não saibam, eu sou espírita, mas eu não entendo muito bem. Eu precisei fazer algumas pesquisas para poder entender melhor o conto e fazer esse vídeo resenha. O magnetismo surgiu antes do espiritismo e, inclusive, o Allan Kardec, que é considerado o codificador do espiritismo, ele começou a estudar os fenômenos paranormais 6 anos depois da morte do Poe. E Poe morreu em 1849 e Allan Kardec começou seus estudos e essas observações em 1855. Ou seja, não existia indícios, nada sobre o espiritismo naquela época quando Poe escreveu esse conto, que eu não sei exatamente qual foi o ano. Mas, apesar disso, durante a leitura do conto eu encontrei muitas referências a algumas coisas que são estudadas pelo espiritismo e que nós espíritas acreditamos. Então vamos ao conto. Ele é praticamente composto por diálogos, porque o nosso narrador personagem, que mais uma vez não se identifica, ele disserta um pouco no início sobre as crenças dele no magnetismo, também conhecido como mesmerismo. E então ele diz que decide testar isso em uma pessoa que já vinha há muito tempo sofrendo por uma doença que ele não especifica qual é, mas essa pessoa está bastante debilitada e bem fraca, praticamente à beira da morte. Essa pessoa é identificada como Sr. Van Kirk. Eu não tenho certeza se é essa a pronúncia certa do nome. Mas, enfim, o nosso narrador personagem, ele aplica alguns passes magnéticos no Sr. Van Kirk e faz com que o Sr. Van Kirk entre no estado de magnetismo, que é alguma coisa como semiconsciência. É um pouco estranho, bem estranho para quem nunca ouviu falar disso na vida. E ele e o Sr. Van Kirk começam a conversar enquanto o Sr. Van Kirk está nesse estado de semiconsciência. Eles vão fazendo reflexões sobre várias coisas que são questionamentos do ser humano desde sempre, sobre a vida, a morte, Deus, o pensamento. E o Sr. Van Kirk vai dizendo para ele as coisas que ele acredita
E vai dizendo que ele vai relatando que esse estado de semiconsciência está trazendo para ele um novo entendimento das coisas que antes ele não tinha. Assim, o conto não é um tipo de pregação, ele não está dizendo para você acreditar nisso. Ele está dizendo, ele é apenas um relato. Ele conta o que esse senhor Van Kirk está relatando ao nosso narrador personagem. E o interessante é que o narrador personagem a gente pode entender como se ele fosse o próprio Edgar Allan Poe, porque a descrição desse diálogo ela é escrita como se fosse uma entrevista jornalística. O que quer dizer isso, Letícia? Quer dizer que quando o senhor Van Kirk fala, o início do parágrafo tem uma letra V, indicando que é ele que está falando aquilo. Quando o nosso narrador personagem fala, nós temos uma letra P dizendo que é o nosso narrador personagem quem fala. Isso acontece nas edições de entrevistas, quando vão ser publicadas. Sempre que o entrevistado fala, aparece o nome dele no início do parágrafo. Quando o repórter fala, aparece o nome do repórter ou do veículo que vai publicar aquela entrevista. E então, como o texto identifica o nosso narrador personagem como P, nós podemos acreditar que ele não quis criar um personagem, ele se colocou a si mesmo nesse conto. Mas então eles vão desenvolvendo essa conversa, esse relato. É um pouco complicado no início, teve várias coisas que eu tive dificuldade de compreender, mas em resumo é isso, uma reflexão sobre vários questionamentos do ser humano quanto à vida, o universo e tudo mais. Se alguém tiver entendido a referência, por favor, fala comigo nos comentários. E eu não vou contar para vocês o que acontece quando eles chegam ao fim dessa conversa, quando eles chegam às conclusões finais, mas o momento de tensão desse conto é só o último parágrafo e o que acontece nesse momento de tensão é que o nosso narrador personagem ele desconfia de que estava o tempo todo conversando com um morto. Não vou dizer como, nem por que ele acredita nisso. Vou dizer apenas que é um pouco surpreendente. Essa é a tal da revelação que o título anuncia pra gente. Esse foi um outro conto bem diferente dele, que eu não fazia ideia, porque quando a gente pensa em Edgar Allan Poe, a gente pensa em O Gato Preto, O Poço e o Pêndulo, Os Assassinatos da Rua Morgue, a gente pensa muito sangue, muita vingança, e, enfim, a gente não imaginaria ler uma coisa com esse teor filosófico. Mas foi interessante, apesar de não ter sido assim tão empolgante quanto os outros contos que eu tenho lido nesse desafio, ou os contos que eu li no livro Histórias Extraordinárias, que eu já resenhei lá no blog. Se alguém quiser ver, eu vou deixar o link da resenha aqui. Esse foi mais um conto do Desafio 12 Meses de Poe. No próximo mês vai ter outro vídeo e, é claro, até o fim do ano serão 12 contos lidos. Eu agradeço por você ter assistido a esse vídeo. Se você tiver gostado, pode compartilhar com seus amigos, pode se inscrever no canal para assistir aos outros vídeos. Tem a playlist completa com todos os vídeos resenhas de contos do Poe até agora. E obrigada por ter assistido e até a próxima!